E a atuação de mototaxistas clandestinos na cidade de Picos continua incomodando quem trabalha de acordo com o que é determinado por lei. E a repórter Andréa Monteiro está ao vivo e vai falar com a gente a respeito dessa situação. Não é isso, Andréa? Bom dia. Bom dia, Geandra. Bom dia a todos que nos acompanham. Uma situação grave, Geandra. Geralmente, esses profissionais que atuam de forma irregular, eles não oferecem condições mínimas para os passageiros, como capacete e uma motocicleta em boas condições. Nós conversamos com alguns mototaxistas que trabalham aqui no centro de Picos e eles reclamaram dessa situação, pois eles trabalham de forma regular, têm despesas, se preparam para poder atuar e aí vem essas pessoas que trabalham de forma irregular, clandestinos, e aí tomam o espaço, de certa forma, desses profissionais que já estão aí no mercado. Então nós vamos conferir a matéria com mais informações. Marcos Antônio é mototaxista há 15 anos. Trabalhando sempre de forma regular, ele relata a insatisfação em ver pessoas atuando de forma clandestina no cenário picoense. A gente paga todo mês uma taxa do INSS e junto dessa taxa vem a taxa do alvará. Todo ano tem que pagar o alvará. Aí assim, eu acho assim, que não é justo a gente tá pagando todo ano o alvará para ficar direitinho, trabalhar direitinho. Aí vinha outro mototáxi que não tá pagando nada e trabalhar, mesma coisa da gente. Eu não tenho nada contra eles, porque assim, também o desemprego tá grande, muito grande, tá entendendo? E eles não têm outra maneira, a maioria deles estão trabalhando porque realmente estão necessitando. Em Picos, existe a Lei Municipal número 3.119/2021, que regulamenta o exercício das atividades dos profissionais de transporte de passageiros. Em cada ponto da cidade deve conter, no máximo, 15 mototaxistas. Se botasse esse negócio mais organizado mesmo, fiscalização e tudo, amenizava mais um pouco, né? Para ser um mototaxista, é necessário ter pelo menos 21 anos, possuir habilitação categoria A, ser aprovado em curso especializado e estar com colete de identificação. Em Picos, são cerca de 380 mototaxistas cadastrados na Secretaria de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana. O processo de regularização dura em média 60 dias e envolve cursos de capacitação, adaptação da placa para a categoria de aluguel e o recebimento do alvará. Francisco foi um dos primeiros a trabalhar como mototaxista em Picos. O condutor da moto de número 312 do ponto 29 faz um apelo à comunidade. Muitas pessoas pegam o mototaxista pensando que é regularizado, mas na realidade não é regularizado. Porque o regularizado, na realidade, ele tem que ter o adesivo, placa vermelha e o colete adequado. Eu faço o apelo para as pessoas se conscientizar que se no caso de levar um acidente, o que está regularizado, os direitos que a gente paga vai cobrir, né? E os que não estão regularizados, aí não vai pagar nem o remédio. Edmar reconhece a importância do trabalho regular. Para ele, é uma questão de segurança andar sempre com um profissional credenciado. Não pego esse mototáxi que não seja credenciado, só pego credenciado, porque os perigos é menos, entendeu? Quem não é credenciado pode correr demais, sofrer um acidente e ele não tem como, de repente pode ele não ter como ele pagar a entrada de um hospital. Geandra, então, para trazer mais informações a respeito dessa situação e como se regularizar para poder atuar como mototaxista aqui em Picos, nós vamos conversar com o inspetor Almondes, ele que é da Secretaria de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana. Bom dia, inspetor. Como você analisa essa situação dos mototaxistas que trabalham de forma clandestina aqui em Picos? Bom dia. Isso é um problema que se arrasta já há muitos anos, certo? Então, assim, existem muitos mototaxistas clandestinos e nós já fizemos muitas notificações, autuações, pedidos aos próprios mototaxistas que viessem se regularizar. Para você ter uma ideia, nós entramos em 2021 na gestão e chegamos ao ano passado a quase 400 mototaxistas regularizados em Picos. Foi um número que ninguém nunca alcançou. Mas é aquele problema.
Passa ano, entra ano e muitos não procuram a secretaria para se regularizar. No tempo da pandemia, nós fizemos com o nosso novo gestor aí e o nosso secretário, o doutor Cristiano Portela, fizemos até uma isenção dos anos parados da pandemia, para facilitar que eles viessem a se regularizar. Mas o problema ainda se arrasta, infelizmente. Inspetor, como essas pessoas que têm interesse em se cadastrar, né, se regularizar, como proceder nessa regularização? A nossa orientação é que procure a secretaria vai encaminhar os trâmites legais, que todo mototaxista ele tem que ter o curso que é oferecido pelo SESC-Senat. A Secretaria de Trânsito ela tem uma parceria com o SESC-Senat para facilitar esse curso. Mediante esse curso, em seguida encaminharemos a documentação do mototaxista para o Detran, para ele regularizar o transporte, passar a ser placa cinza a placa vermelha, que é a placa de aluguel, que é o que diz a lei do mototaxista. E aí os trâmites são habilitação, após o curso realizado lá, vai ser incluído na habilitação dele que ele está apto a realizar a profissão de mototaxista. Quanto tempo dura esse curso e essa preparação? Esse trâmite todo, até você se regularizar para ser um mototaxista, dura em torno de 60 dias. Então assim, eu acho que é pouco tempo. Sabemos que é uma profissão de risco, mas quando você anda regularizado todo em dias, facilita muita coisa para o próprio usuário também. Inspetor, existe uma taxa, né, para poder se cadastrar, trabalhar de forma regular. Como funciona essa taxa? Sim, existe sim. Ele paga o alvará, que a gente chama de alvará, não é isso? Então o alvará ele dá direito a você trabalhar durante o ano. No final de dezembro, ele vai ter até março para se regularizar novamente. Por exemplo, você está com o alvará 2022, você vai percorrer durante o ano de 2022. Passado dezembro, próximo ano já vai se organizar para adquirir um novo alvará. Isso é uma taxa emitida pelo município. Inspetor, e quais os critérios para poder conseguir se incluir como mototaxista aqui em Picos? Você tem que ter antecedentes criminais, bons antecedentes, que a secretaria ela exige uma declaração de antecedentes criminais, certo? Habilitação, certo? Você ter mais de 21 anos de idade, certo? Mais de 2 anos de habilitação. Isso são alguns critérios que exige a lei, que ela foi regida em 2008. Desde 2008, para você ver como esse problema, ele já vem de muito tempo. Nós temos 10 anos, vamos fazer agora 10 anos de ST-Trans em Picos. E antes da Secretaria de Trânsito já existia um mototaxista. Então é um problema que se arrasta há muito tempo. Os trâmites para se regularizar é fácil, é simples. Basta procurar a Secretaria de Trânsito, que ela vai dar todo o apoio para a pessoa se regularizar. Qual o motivo, inspetor, que justificaria esse trabalho de forma irregular dessas pessoas? Qual o motivo? Muitos alegam que trabalha porque precisa, né? Aquelas alegações normais, que todo mundo trabalha, logicamente, porque precisa. Agora sim, no meu entendimento, eu acho que quando você é um trabalhador, você procura se organizar. Nós já fizemos as contas, se um mototaxista ele vier aguardar R$1 por dia, certo? Eu acho que ele vai fazer uma boa economia durante o ano, porque ele vai ter o dinheiro e sobrar para poder regularizar a sua moto novamente no próximo ano, com taxa de alvará, com emplacamento, com tudo. Então é uma questão de organização, eu entendo que seja isso. Sabemos que tem muito mototaxista organizado que se preocupa no final do ano já procurar a secretaria para se regularizar, mas sabemos também que tem aqueles que dão trabalho. E aqui a gente aproveita para pedir ao usuário que não pegue esses mototaxistas que estão irregular. Porque você está cometendo, na minha parte, uma infração grave. Por quê? Porque o mototaxista, a partir do momento que ele não está regular, ele não está apto a realizar o serviço. Então pode acontecer uma apreensão, uma autuação, qualquer tipo de fiscalização. Como a Secretaria de Trânsito fiscaliza essa situação aqui em Picos? Nós ainda estamos um pouco como se diz assim, nós estamos pecando um pouco na questão da fiscalização, porque o nosso número de agentes hoje em Picos ele é um pouco reduzido. A questão de férias, agentes que entram de licença, nós trabalhamos com 2 turmas de 10. Esse trabalho de fiscalização nós fazemos em cima dos pontos mototaxistas. A questão maior que a Secretaria sofre hoje é a questão da apreensão da moto, porque não nos rege esse poder.
certo? É um trabalho que a gente poderia fazer juntamente com a Polícia Militar. Então, a gente está se organizando para se reunir com o comandante do 4º TPM e pedir a ele uma ajuda, que ele já se disponibilizou, que nos ajuda, para a gente começar a realizar uma fiscalização mais rígida, mais dura, porque quem paga seus impostos, quem tem seu alvará, merece que a gente fiscalize aquele que anda totalmente irregular. Inspetor, muito obrigada. Geandra, então são essas as informações e fica aí o apelo, né, para as pessoas se conscientizarem e evitar pegar corridas, né, fazer corridas com essas pessoas que trabalham de forma clandestina e aí prejudicando o serviço de quem trabalha de forma regular. Né? Isso, voltamos com vocês, Geandra.